Amém, irmãos. Bom, então nós vamos continuar a nossa exposição da carta de Paulo aos Gálatas. Então vou pedir para todos abrirem a Bíblia. Em Gálatas capítulo 1, nós vamos dar sequência de onde nós paramos na semana passada. Gálatas capítulo 1. Nós leremos uma passagem curta hoje. Essa passagem que será exposta hoje, ela começa no versículo 10 e ela termina no versículo 12. Então a exposição hoje será Gálatas 1, do 10 ao 12. Porém, eu vou ler o capítulo 1 desde o versículo 1 até o 12, para a gente poder ter uma linha de raciocínio e poder fazer uma conexão do que foi falado semana passada com o que será falado hoje. Então vamos lá, Gálatas capítulo 1, versículos 1 a 12. Todo mundo achou? Amém. É a palavra de Deus. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Por acaso, eu procuro agora o favor de pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor abra mentes e corações para o entendimento da Tua Palavra, Senhor. Santifica o Teu povo na verdade, a Tua Palavra é a verdade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, então, como eu disse, nós meditaremos nos versículos 10, 11 e 12 hoje, dando sequência ao que nós falamos na semana passada. E o que é que nós vimos na semana passada? Nós vimos que esta carta foi uma carta que o apóstolo Paulo, não é? Um apóstolo que a gente chama de apóstolo fora de tempo, ele veio depois dos 12 discípulos originais de Jesus, foi chamado por Jesus depois. Este apóstolo, ele plantou ali, evangelizou na região da Galácia, que não é uma cidade, é uma região de várias cidades, Derbe, Listra, você pode ler sobre isso no livro de Atos dos Apóstolos. E aquela cidade, aquela região, aquele conglomerado de cidades estava se desviando do evangelho. Então Paulo escreve esta carta. E ele escreve esta carta para proteger a igreja da Galácia de uma seita chamada de os judaizantes. Exatamente. Os judaizantes eram uma seita que estava tentando trazer vários princípios judaicos para dentro da fé cristã e dizer que se você não continuasse seguindo os princípios judaicos, a guarda do sábado, a circuncisão e todas essas leis dos judeus, a fé não te bastaria para ser salvo, ao contrário daquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Então Paulo ele escreve essa carta e ele escreve, conforme nós aprendemos semana passada, ele escreve irritado a ponto de dizer: se alguém pregar para vocês um evangelho diferente do que nós pregamos, seja anátema. Anátema significa maldito. O apóstolo Paulo literalmente amaldiçoa aqueles que pregarem um evangelho diferente daquele que foi ensinado pelos apóstolos. E bom, em relação ao texto de hoje, que são os versículos 10, 11 e 12, foi o pastor batista John MacArthur que disse: o evangelho não dá ao pecador aquilo que o pecador já deseja. O evangelho dá ao pecador aquilo que ele não deseja. Porque o ser humano natural ele rejeita Deus, não é? E o evangelho ele vem oferecer Deus de volta para as pessoas. Então, o evangelho não oferece ao pecador aquilo que o coração do pecador já deseja. Não oferece. E eu acredito que essa fala do John MacArthur ela dá a tônica da mensagem de hoje. O título da pregação de hoje é
pregando o evangelho sobrenatural. Pregando o evangelho sobrenatural. Bom, vocês perceberam que essa carta, pela pregação da semana passada, é uma carta de correção de doutrina, certo? É uma carta que tem como objetivo corrigir os erros doutrinários de um conjunto de igrejas que estavam acreditando em coisas erradas, ok? E aí, uma coisa interessante é que a carta aos Gálatas, cronologicamente, em termos, né, de tempo, ela foi a primeira carta que Paulo escreveu na vida dele. Não é a primeira na sequência da Bíblia, mas foi a primeira, historicamente, cronologicamente, foi a primeira carta. Para vocês verem que já no tempo dos apóstolos, quando Jesus tinha acabado de morrer, os apóstolos ainda estavam vivos na terra, já tinha uma série de erros doutrinários dominando a igreja. Então a gente precisa sempre estar buscando trazer as pessoas de volta à mensagem simples do Evangelho. E essa mensagem ela vai ser dividida em 3 partes. Na primeira parte dessa mensagem nós falaremos sobre o incômodo do Evangelho, versículo 10, o incômodo do Evangelho. Na segunda parte, versículo 11, nós falaremos sobre a natureza do Evangelho. E na terceira parte, versículo 12, nós falaremos sobre a revelação do Evangelho. Então é o incômodo do Evangelho, a natureza do Evangelho e a revelação do Evangelho. Então vamos para a primeira parte da nossa mensagem de hoje no versículo 10. Versículo 10, o incômodo do Evangelho. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. A primeira coisa que salta aos olhos quando nós lemos esse verso é a seguinte pergunta: aquele que prega o Evangelho busca o favor de pessoas ou ele busca o favor de Deus? Esta é a pergunta que você tem que fazer todas as vezes que você começar a pregar o Evangelho. De quem eu preciso buscar aprovação? Quem precisa me dar um carimbo de parabéns? Você fez corretamente. A pregação do Evangelho, a pregação da boa notícia do Evangelho, conforme nós aprendemos semana passada, é que Cristo salva pecadores. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. Cristo salva pecadores. E Cristo salva pecadores de quê? Esse é o ponto. Cristo não salva pecadores da sua condição financeira ruim e nem, digamos assim, ele pode salvar, não é? Mas o Evangelho não é que Cristo salva pecadores de condições financeiras ruins, ou de um espírito abalado necessariamente, ou de uma vida triste. Veja, tudo isso pode ser corrigido por Deus, mas essa não é a mensagem central do Evangelho. A mensagem central do Evangelho é que Cristo salva pecadores da ira de Deus contra o pecado. Ele salva pecadores do inferno. Este é o Evangelho. E não há como pregar o Evangelho sem... Olha o meu raciocínio. Não tem como você pregar o Evangelho sem partir do pressuposto de que a pessoa que está ouvindo é uma pecadora. Correto? E como pecadora, ela terá o seu pecado enfrentado pela mensagem da cruz. Isso é inevitável. Mensagem esta que chama o ser humano ao arrependimento. E não se enganem. O ser humano, médio, geral, ele está extremamente confortável nos seus delitos e pecados. Extremamente confortável. É confortável estar sem Deus. É confortável estar numa situação em que Deus não interfere na sua vida e não corrige os seus erros. A chamada ao arrependimento, a pregação da mensagem do Evangelho, da maneira como ele é, jamais agradará o coração humano. Porque o coração humano natural, pecador, odeia as coisas de Deus. Mas uma coisa que nós precisamos sempre manter viva nas nossas cabeças é o seguinte: a mensagem do Evangelho, quando ela é pregada de maneira pura, mesmo que ela não seja aprovada por pessoas, ela é aprovada por Deus. Quando você prega de maneira pura, simples, como a Bíblia manda, você ganhou a aprovação de Deus. Veja, quando Paulo ele traz a pergunta nesse versículo: eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ele está nos mostrando que a pessoa que prega o Evangelho sobrenatural, ela é marcada pela absoluta despreocupação com a aprovação das pessoas frente à aprovação de Deus. E o histórico do apóstolo Paulo dá para ele base para ele falar o que ele está falando aqui. Vamos dar um pulinho lá no livro de Atos, no capítulo 20. Atos, capítulo 20. Atos 20, dos versículos 22 a 24, 3 versículos, para vocês verem do que Paulo está falando aqui quando ele diz: eu estou procurando a aprovação de pessoas, por acaso? E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer.
exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então perceba, pode voltar lá em Gálatas. Aqui está, conforme Paulo falou aqui em Atos 20, a consequência de pregar o evangelho verdadeiro. Irmãos, uma das poucas certezas que nós temos como crentes na nossa caminhada cristã, pregando o evangelho, é que ele desagrada. E que por ele desagradar, alguns sofrimentos nos esperam. E nós ficamos firmes, na verdade, porque nós sabemos que o Senhor está cuidando de nós. Mas saiba que pregar o evangelho traz desconforto ao mundo. E, portanto, pregação e sofrimento, eventualmente, ao pregador. Mas Paulo fala assim lá no texto que nós lemos: em nada eu considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Que coisa mais linda, não é? Reiteramos a pergunta: por acaso eu procuro o favor das pessoas ou o favor de Deus? E a resposta no caso do apóstolo Paulo era, claro, ele buscava o favor de Deus, ele buscava a aprovação de Deus, porque ele dizia: em nada eu considero a minha vida preciosa para mim mesmo, a minha vida não tem valor, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Vocês se lembram o que ele diz a Timóteo quando ele diz que a vida dele está chegando ao fim? Ele diz que em nada a vida dele é preciosa se ele não completar a carreira dele, né? O que ele diz no final da vida? Eu completei a carreira. Combati o bom combate, completei a carreira, eu guardei a fé. Então é isso, nós não podemos ter a aprovação das pessoas como base, não é? Tire isso como lição. Quando você pregar o evangelho, lembre-se, quem te comissionou para pregar o evangelho foi o próprio Deus. E é ele quem precisa ser honrado e te aprovar, e não a pessoa que te escuta. E não a pessoa que te escuta. Tudo que você disser para a pessoa que te escuta tem que ser dito, é claro, em amor. Tem que ser dito em amor. E tudo que você disser deve ter como objetivo a regeneração do ouvinte, sempre. Mas jamais distorça a mensagem para que a pessoa ou pessoas que te escutam te deem algum tipo de aprovação. Jamais faça isso. Isso é muito fácil acontecer. Muito fácil acontecer. Você quer ver como isso é fácil de acontecer? Você está pregando para uma pessoa que é de uma vertente cristã que nós claramente consideramos como herética, por exemplo, que adiciona coisas ao evangelho. E aí entra uma conversa sobre ecumenismo cristão, não é? E sobre como todos estão debaixo do mesmo guarda-chuva, do mesmo Deus. Você sabe que isso não é verdade. Você sabe que a Bíblia diz que existe um caminho para a verdade. Você sabe que a Bíblia diz que somente aqueles que põem a sua fé em Jesus e em Jesus somente para a salvação é que serão salvos. Então, você, para às vezes não entrar em algum tipo de desconforto, você concorda, mas não concorda, e você coloca a mensagem às vezes em xeque. Isso é problemático. Isso é problemático. Vejam. Ou então você está conversando com algum tipo de ativista LGBTQ, eu não sei mais as letras. E ele começa a falar sobre como ele considera que toda forma de amor é justa. E você, pelo conhecimento bíblico que você tem, você sabe que não é assim que a Bíblia ensina. E aí você começa a dizer mais ou menos e muda a mensagem aqui e ali. Ou então você está conversando com uma pessoa que começa a falar, sei lá, que Jesus ele era comunista. Porque a gente ouve muito, não, Jesus ele era comunista, porque ele fazia tal coisa. E você que é cristão sabe que estas coisas que as pessoas tentam adicionar à fé cristã não fazem parte da nossa fé e que a Bíblia não dá a base para que nós acreditemos nelas, mas no ímpeto de não entrar em algum tipo de desconforto com a pessoa, a gente concorda, faz vista grossa as coisas. Irmãos, às vezes nós temos as melhores intenções quando fazemos isso. Por quê? Porque às vezes nós não queremos que a pessoa, de repente, deixe de falar conosco, mas lembre-se, mesmo que nós não queiramos afastar a pessoa, às vezes nós achamos que, tipo assim, às vezes a gente acha que se a gente falar a verdade de uma maneira muito contundente, ela se afasta, não é? E nós não poderemos pregar o evangelho. Mas a verdade é, Deus nunca deu a salvação falando ao pecador aquilo que ele já queria ouvir. Deus nunca deu a salvação a ninguém falando ao pecador aquilo que ele já queria ouvir. Pregar o evangelho verdadeiro pode provocar duas reações. Quando não é uma, é outra. Sempre. Ou a pessoa ela se converte,
E isso, é claro, pode acontecer de uma maneira gradativa, pode ser que não aconteça de uma vez, pode ser que você caminhe com a pessoa por um tempo, ou a pessoa ela se converte imediatamente ou depois, ou ela sente asco da mensagem do Evangelho. E se você for um pregador deste Evangelho, Jesus te garante que haverá aflições. Mas ele mesmo encoraja você dizendo lá em João 15, ele diz, se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, ele odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês, porque vocês seriam do mundo. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu escolhi vocês de dentro do mundo. E por isso o mundo odeia vocês. Então lembre-se, quando a mensagem do Evangelho, verdadeira, pura, clara, desagradar, não é a você que o mundo está odiando. Primeiramente, em última análise, está odiando o Senhor Jesus. Quando você pregar o Evangelho, busque sempre a aprovação de Deus e não a aprovação da pessoa que te escuta. Se ela se converter, não será porque você falou bonito para ela, não será porque você falou as palavras certas, será porque aprove ao Espírito Santo de Deus usar a mensagem verdadeira para converter aquela pessoa. E a consequência disso é a seguinte, você não pode buscar então, quando você não busca a aprovação para si, você também não pode ter como objetivo agradar necessariamente. Veja a continuação desse versículo, olha, procuro agradar pessoas, versículo 10, eu procuro agradar pessoas. Isso aqui é porque Paulo, ele estava, lembre-se que ele estava fugindo da acusação dos judaizantes de que ele não era apóstolo de verdade, toda aquela história, não é? E ele defendeu que, não, eu sou apóstolo sim, Jesus Cristo apareceu para mim e ele me comissionou para essa missão. E os judaizantes estavam dizendo que Paulo, ele estava tentando agradar as pessoas, por quê? Porque ele estaria tentando tornar o evangelho mais fácil, porque ele dizia, não, vocês não precisam ficar mais guardando o sábado, circuncisão, todas essas coisas, elas eram sombra da vinda de Cristo, Cristo veio, você não precisa mais. E as pessoas, não, ele está tentando tornar a religião muito fácil. Ora, a acusação era de que ele estava tentando tornar o evangelho mais fácil. Mas tanto Paulo não buscava agradar ninguém, que ele só vivia perseguido. Se ele estivesse tentando agradar alguém, ele não viveria perseguido. Gente, o pregador do verdadeiro evangelho, como Paulo foi e como nós temos que ser, busca a salvação das pessoas e não como agradá-las. Sabe como se comporta a pessoa que busca agradar quando ela prega? Ó, vocês se lembram daquela ocasião em que os fariseus chegam para Jesus e falam para ele assim, com que autoridade você faz essas coisas que você faz? E aí Jesus olha para os fariseus assim e fala para eles assim, eu vou fazer uma pergunta para vocês antes, e aí se vocês me responderem, eu falo com que autoridade eu faço as coisas que eu faço. Aí Jesus pergunta, o batismo de João Batista, meu primo, que batizava no deserto, o batismo de João Batista era de Deus? De onde vinha? Vinha de Deus ou vinha dos homens? E aí os fariseus começaram a conversar, e o teor da conversa dos fariseus era assim, se nós dissermos que o batismo de João era dos homens, o pessoal vai ficar desagradado, porque o pessoal gostava de João Batista, e todo mundo aqui considera João Batista como profeta. Mas se nós dissermos que o batismo de João Batista era de Deus, eles vão perguntar pra gente, então por que vocês não se batizaram com ele? Aí eles olham pra Jesus e falam, não, a gente não sabe, não sabemos. Esse é o perfil do famoso, pegando o termo emprestado aqui, do famoso isentão. A pessoa que que ela está tão preocupada em agradar os outros, que quando ela chega num momento em que não importa o que ela diga, alguém vai sair desagradado, ela não diz nada. E ela não se posiciona. Agora, segundo Jeremias, o profeta Jeremias, o dito profeta que quer agradar as pessoas é aquele que cura superficialmente a ferida do povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Esse profeta é falso. A mensagem de Deus é a verdade. O evangelho sobrenatural é a verdade e a verdade na maioria das vezes dói. Na maioria das vezes ela dói. Se você quiser agradar pessoas, você dirá, Deus é um só, qualquer religião salva. Tal coisa não é pecado, mesmo a Bíblia dizendo que é. Tudo bem se você não crer em Deus. Não tem importância. Isso é se você quiser agradar pessoas. Agora, se você quiser agradar a Deus, você dirá, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Se você morrer sem Cristo, você está condenado. Se a sua religião não prega o Cristo crucificado, ela é falsa. Se você diz que é cristão, mas o pecado na sua vida não está sendo eliminado, é muito provavelmente porque o Espírito Santo de Deus não está em ação na sua vida. Porque o Espírito Santo de Deus, quando Jesus Cristo prometeu que enviaria o Espírito Santo, Ele também disse que o Espírito santificaria. Essa é a mensagem de Deus, é isso que Deus mandou você dizer.
Paulo arremata, isso é tão forte que Paulo arremata dizendo: se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Mensagem incrível. Aquele que busca, que prega buscando agradar pessoas, não pode ser servo de Cristo. Como diz o apóstolo Tiago, em Tiago capítulo 4, versículo 4, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é a inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Então preguemos fielmente o Evangelho, sempre para honrar o nome de Deus, para agradar a Deus, para que Deus fique satisfeito com o trabalho que foi feito, e não para que o nosso ouvinte fique agradado naquele momento, porque lembre-se, o seu ouvinte está morto em delitos e pecados. Então quando ele se agrada de alguma coisa, não é uma coisa boa, é pecaminoso, mas quando o Espírito Santo regenera, ele regenera através da palavra, ele regenera através da verdadeira pregação da palavra. Você não precisa buscar agradar pessoas, sabe por quê? Porque se você buscar agradar pessoas, você estará fazendo o que Deus faz como condenação lá em Romanos 1. Deus os entregou às suas próprias paixões. De tanto que eles rejeitaram a Deus, Deus falou, tá bom. Ele tirou a mão. E tirar a mão é a pior condenação que Deus pode dar para uma pessoa. É não interferir na vida dela. Essa pessoa vai seguindo o próprio curso e vocês sabem exatamente para onde. Então preguemos para agradar sempre a Deus. Por quê? Porque quando você prega para agradar a Deus, isso gera salvação. Isso gera salvação da pessoa que está ouvindo sempre. Versículo 11, segunda parte dessa mensagem, a natureza do Evangelho. Mas informo a vocês, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. Mas informo a vocês, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. E nesse versículo, onde Paulo diz que a mensagem não é humana, nós vemos que ele está falando sobre a natureza do Evangelho, não é? A natureza do Evangelho não é uma natureza humana. E quais são as implicações disso na vida prática? Veja, primeiro ponto, primeira implicação do Evangelho não ter natureza humana, de não ser uma mensagem humana. O primeiro ponto é que a mensagem não é aquilo que nós chamamos de antropocêntrica, ou seja, ela não tem o ser humano no centro. A mensagem do Evangelho não tem o ser humano no centro. Quando você coloca o ser humano, o homem, no centro da mensagem, tudo é relativizado. Porque cada pessoa é uma pessoa. Se o homem é o centro do Evangelho, a alegria dele, o bem-estar dele aos olhos dele, não é? É tudo que vale na mensagem. Então eu posso dizer, não tem problema, por exemplo, a vida sexual ser desregrada, não tem problema eu passar a vida correndo só atrás de dinheiro, não tem problema eu usar drogas ou me embebedar, ou coisas mais simples. Não tem problema se eu simplesmente não quiser seguir a Deus e viver a minha vidinha de boa, sem fazer mal a ninguém. Nada disso tem problema se o homem estiver no centro da mensagem. Se essa mensagem é uma mensagem humana, aquilo que faz bem àquele ser humano, aquilo que ele sente que faz bem a ele, é o que importa. Agora, a mensagem não é de natureza humana, ou seja, ela não tem o homem no centro. Quem está no centro da mensagem? O próprio Deus. E da perspectiva do Criador, tudo isso que eu citei é problemático. E como é Ele quem manda, existe castigo para tudo isso. Mas como é Ele quem manda muito mais ainda, também existe salvação de tudo isso. Em Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos salva do pecado. Muitas vezes, as pessoas tratam a mensagem da Bíblia como se ela fosse uma grande alegoria sobre as nossas vidas, individualmente. Mas lembre-se, o Evangelho não é uma mensagem humana. Eu sei que, em geral, as igrejas ensinam que a Bíblia é como um mapa, um manual de instruções para a vida. E eu não estou dizendo que isso está errado, não é que isso não está errado. Mas cuidado, se você trata a Bíblia só como um manual de instruções para a vida, você está lendo a Bíblia, no mínimo, de maneira incompleta. No mínimo de maneira incompleta. Eu adoro quando o pastor americano Matt Chandler, ele diz em uma de suas pregações o seguinte: você não é Davi e os seus problemas da vida não são Golias. Davi, a figura histórica, o rei Davi de Israel, é uma figura da vinda de Jesus. E Golias, ele é o pecado sendo enfrentado. Você vê isso. Que Jesus, quando a Bíblia fala sobre Jesus, fala que Jesus é o melhor Davi, Jesus é o melhor Moisés, Jesus ele é o melhor Abraão. Esse é o ponto todinho do livro de Hebreus, não é? Então, quando a gente pega e começa a se inserir nas histórias da Bíblia, eu sou o herói, eu sou esse mocinho aqui, Deus está tratando comigo que eu sou Davi, eu vou matar o meu Golias. Quando eu trato assim as histórias da Bíblia, eu estou colocando sobre o meu ombro um peso que eu não sou capaz de suportar. E aí você tem assim, as suas pedrinhas ali para atirar no Golias,
E aí você erra, aí o Golias está ali ainda, e aí o que você faz agora? Você coloca um peso sobre os seus ombros que você não suporta. Na grande história da revelação, Davi representaria Jesus, Golias representaria o mundo, o pecado, o sistema do mundo sendo vencido por Jesus, e é onde é que nós nos encaixamos nessa história? Lembram dos israelitas o tempo inteiro com medo de Deus matar ele? Não me mate, não me mate. Esses somos nós. O povo desobediente que Deus sempre salvava através de um mediador. Ou era Moisés, ou era Abraão, ou era Davi, sempre. Então a Bíblia, em última análise, é um livro sobre Deus. É um livro sobre o Senhor. Não é um livro sobre nós. É um livro em que, é claro, é a revelação de Deus para nós. Não é Deus falando sobre nós para nós. É Deus falando sobre Ele para nós. Isso é a Bíblia. E quando nós não entendemos que a natureza do Evangelho, a natureza da mensagem bíblica não tem o homem no centro, nós tratamos a mensagem de maneira humana. Mas o Evangelho não é de natureza humana. O Evangelho é de natureza divina. Então o centro da mensagem é sempre da perspectiva de Deus. E não da perspectiva do homem. Então aquilo que é problemático porque Deus diz que é problemático. E não porque eu acho. A salvação está onde Deus diz que está e não onde eu quero que ela esteja. A mensagem não é humana e, portanto, não é antropocêntrica. Essa é a primeira implicação de não ser uma mensagem humana. A segunda implicação de não ser uma mensagem humana é a seguinte: ela não faz sentido a mentes materialistas. Ela não faz sentido a mentes materialistas. Vamos dar um pulinho rapidinho lá em 1 Coríntios capítulo 1, 2 livros antes. 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, a gente vai ler a partir do versículo 18, e eu vou mostrar para vocês o que Paulo quer dizer quando ele diz a mensagem não é de natureza humana. A mensagem que eu prego não é uma mensagem humana. Paulo dizendo, o mesmo autor da carta aos Gálatas dizendo, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele em Jesus Cristo, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. A mensagem da cruz, o Evangelho, não é mensagem humana e, portanto, ela é loucura para a mente humana. E por isso, quando nós dizemos que cremos na Bíblia, do jeitinho que ela é, nos chamam de loucos. Então não se preocupe em fazer todo tipo de... a gente fala em teologia, todo tipo de rebolado apologético. Tipo assim, tentar encaixar, não é? A mensagem de uma maneira que, digamos assim, que os outros, na cosmovisão que eles têm, acreditando em coisas que são contrárias ao Evangelho, de forma que entre, tipo assim... tentando adaptar, não é? Quando você prega, simplesmente pregue o Cristo crucificado. Por quê? Porque Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Fale do Evangelho de maneira simples e pura. A mensagem simples e pura dos apóstolos era: arrependam-se, creiam em Jesus. Arrependam-se porque o reino de Deus está vindo. Só existe salvação em um nome, que é o nome de Jesus. E aí cabe a Deus abrir o entendimento do ouvinte. Cabe a Deus abrir os olhos da audiência. E não a você encaixar o Evangelho na nossa lógica aristotélica, porque o Evangelho não cabe nela.
Não cabe, é uma mensagem grandiosa demais, profunda demais. Por não ser de natureza humana, o Evangelho não pode ser entendido por aquele a quem Deus não dá o Espírito Santo. E por isso passamos a vida dizendo, um dos poucos ditados populares na igreja que são verdadeiros: quem convence é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. A terceira implicação do fato de que o Evangelho não é mensagem humana é a seguinte: ela não chegou por meio de raciocínio. Paulo, quando ele diz essa mensagem não é humana, ele refuta aqui a ideia de que a sua mensagem teria chegado por meio de reflexão, por meio de raciocínio ou por meio de pensamento. Gente, lembrem-se, você não aprendeu o Evangelho refletindo muito e filosofando sobre ele. Não é uma mensagem humana, então não pode surgir em mente humana. Nós nem conseguimos entender a extensão dele quando nós já estamos convertidos. Por isso Paulo lá mesmo em 1 Coríntios, ele vai dizer: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem nós que somos convertidos entendemos a extensão do Evangelho direito às vezes. Se nós, como convertidos, não entendemos a mensagem de maneira completa, como pode ele ter surgido em uma mente humana pecadora? O Evangelho, a boa notícia, é algo sobrenatural e, portanto, é uma mensagem que vem de Deus. Paulo jamais teria raciocinado o Evangelho por conta própria. Jamais. Historicamente, isso é impossível. Quando a gente analisa a história do cristianismo, da expansão do cristianismo, tanto na Bíblia quanto nos escritos dos historiadores que viveram na mesma época dos apóstolos, Paulo vivia perseguindo os cristãos. E de repente, uma inversão. Ele começa a pregar o evangelho que ele tanto perseguia. O que fez Paulo entender o evangelho foi o próprio Jesus Cristo aparecendo para ele e o revelando. E é claro que não é assim que nós aqui aprendemos. Veja, Jesus ele não aparece para nós como apareceu para Paulo. Paulo foi assim porque ele era apóstolo, lembrem-se. E uma das coisas que definia o ministério apostólico era que eles tinham que ser testemunhas oculares de Jesus Cristo. E por isso Jesus Cristo veio e apareceu para Paulo. Mas mesmo nós, para entendermos o evangelho, precisamos que algo sobrenatural aconteça. Então, concluindo o versículo 11, o evangelho ele não é mensagem humana, não tem o homem como centro, não pode ser entendido por mentes materialistas e não pode ser refletido ou raciocinado espontaneamente, não é mensagem humana. O evangelho ele é teocêntrico, ou seja, ele tem Deus no centro, ele só é entendido por aquele que é iluminado pelo Espírito Santo de Deus e surge a partir de uma revelação divina. E falando em revelação, o último ponto da nossa mensagem é a revelação do Evangelho, versículo 12. Versículo 12 de Gálatas 1. Porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Este último versículo de hoje nos levanta a seguinte pergunta: como a mensagem é revelada? Paulo diz 3 coisas sobre como a mensagem havia sido revelada para ele. Primeiro ele diz: não o recebi de ser humano algum. Então veja, receber a mensagem de um ser humano não tem problema, não é algo ruim, não é? Todos nós fomos assim. Todos nós recebemos o evangelho de um amigo, de um parente, dos nossos pais, do nosso cônjuge. Nós recebemos de seres humanos. Mas, de novo, lembrem-se do contexto da carta aos Gálatas. E veja, Paulo diz isso aqui porque os judaizantes estavam pondo o apostolado de Paulo à prova e dizendo, ele não é apóstolo. E ele dizendo, não, eu não recebi de ser humano algum. Uma das características de um apóstolo é ter recebido a mensagem diretamente de Deus. Então o que ele defende aqui, e é inclusive o que te dá base para crer nas 13 cartas de Paulo na Bíblia, é o seguinte: ele recebeu a mensagem diretamente de Deus. E portanto os seus escritos são palavra de Deus. Para Paulo, dizer que ele não havia recebido a mensagem de homens era o que atestava ele como apóstolo. E o significado disso para nós é: nós podemos crer em Paulo e crer que Cristo fala por intermédio do apóstolo Paulo. Então quando nós lemos o que Paulo escreve, lembre-se, ele não recebeu de ser humano algum, ele recebeu diretamente de Deus. E quando você ler o que Paulo escreveu na Bíblia, você está lendo aquilo que Deus quer dizer para você. Nós não precisamos questionar o que Paulo ensina, como algumas pessoas questionam. Nós não precisamos pôr Paulo contra Jesus, como algumas pessoas às vezes tentam colocar.
E sim temos que harmonizar o que os dois dizem, porque a palavra de Deus se revelou no Novo Testamento a apóstolos que nos deram este livro inspirado por Deus, e nós podemos segui-lo seguramente, sem medo de ser feliz. E aí Paulo diz o seguinte: nem me foi ensinado. Nem me foi ensinado. Ou seja, não só a evangelização, no caso de Paulo, foi feita diretamente por Deus, mas o discipulado de Paulo foi feito diretamente por Deus. O evangelho que Paulo aprendeu não era como que Paulo havia aprendido lá na época que ele era mestre em Israel, fariseu, tinha aprendido com Gamaliel, não é? Ele ouviu a primeira vez com Cristo, e ele aprendeu as implicações do Evangelho diretamente de Cristo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso na semana que vem, sobre como Paulo ele foi discipulado diretamente por Cristo durante 3 anos. Assim como os outros apóstolos também foram discipulados por Cristo por 3 anos. E aí, irmãos, olha só. Nós não somos apóstolos. Na verdade, hoje em dia ninguém mais é, tá? Como o Augustus Nicodemos fala, né? Ele fala que apóstolo bom é apóstolo morto. Não porque tem que matar apóstolo, não é isso. É porque os únicos apóstolos de verdade são os 12 e Paulo, que já morreram, então estão mortos. Então eles são apóstolos bons, né? Porque já morreram. Hoje em dia não tem mais. Esse ministério não é um ministério que continua. E naturalmente nós não somos apóstolos. E naturalmente a nossa conversão e aprendizado do Evangelho não aconteceu como aconteceu com Paulo, que era apóstolo. Mas vejam, mesmo que a nossa conversão tenha acontecido por intermédio de uma pessoa comum que nos pregou, diferentemente de Paulo, a fonte da revelação é a mesma. O mesmo Jesus Cristo que se apresentou a Paulo para que ele se convertesse, se apresentou a você quando você se converteu. Não de maneira materialmente visível, claro, mas como aconteceu com os apóstolos no campo espiritual. O Deus Espírito Santo foi inserido dentro de você, e assim você foi capaz de, com olhos espirituais, ver Jesus. E lá em João 3, Jesus ele bate um papo com Nicodemos, um fariseu, e a gente aprende algo surpreendente. Resumindo a conversa que eles tiveram, foi basicamente assim. Nicodemos pergunta: Senhor, o que eu preciso fazer para entrar no reino de Deus? E Jesus diz: você precisa nascer de novo, da água e do Espírito. E Nicodemos retruca: mas eu preciso nascer de novo. Como é que eu vou nascer de novo? Vou entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Ele: não, Nicodemos, é da água e do Espírito. E como é que funciona isso? Ele: não, o Espírito sopra onde ele quer. Você não sabe de onde ele vem, você não sabe para onde ele vai. Então vejam que incrível o que foi dito nessa conversa entre Jesus e Nicodemos em João 3. Para você ter essa revelação do Evangelho, para você ver o reino de Deus, você tem que nascer de novo. E essa obra é uma obra sobrenatural. A conversão, gente, ela não é uma simples decisão ao final de um culto. A conversão é Deus ressuscitando uma pessoa dos mortos para a vida. Tirando o coração de pedra, colocando um coração de carne e dando a ela olhos espirituais para ver o reino de Deus. Nenhum de nós aqui recebe a revelação do Evangelho de outra maneira. Já vimos que não é mensagem humana, e se não é mensagem humana, só pode ser uma mensagem divina, espiritual. E quando Deus nos dá olhos espirituais para ver, Ele nos envia ao mesmo tempo uma pessoa que prega o Evangelho para nós e nos dá algo para contemplar com estes olhos. Então, mesmo que Paulo tenha recebido a mensagem de maneira especial por ser apóstolo, o mesmo Deus Pai, o mesmo Deus Filho Jesus, o mesmo Deus Espírito Santo que agiu para que Paulo nascesse de novo, agiu para que cada um de nós nascêssemos de novo. E se você ainda não nasceu de novo, é esse mesmo Deus que se revelou a Paulo e a cada um de nós salvos de maneira sobrenatural que pode te fazer nascer de novo também. Então clame a Ele, peça a Ele que te dê olhos para que você veja o Senhor Jesus, se arrependa dos seus pecados e seja salvo pelo sangue do Senhor. A revelação do Evangelho, ela é sobrenatural. E foi por isso que o título dessa mensagem, o título dado dessa mensagem foi Pregando o Evangelho Sobrenatural. E agora, gente, que nós passamos pelos 3 versículos, eu vou deixar aqui algumas implicações finais, umas aplicações finais para a nossa vida prática. Primeira aplicação final. Primeira aplicação, não é? Quando você pregar o Evangelho, lembre-se de que você precisa honrar ao seu Senhor, que te deu a mensagem para levar. Então não tenha medo de dizer toda a verdade de maneira pura. Essa é a primeira implicação. A segunda é, quando você pregar o Evangelho, lembre-se de que nada acontecerá se Deus não agir. Então uma dica: evangelize sempre em espírito de oração.
Peça a Deus que abra os olhos da pessoa e pregue fielmente. E aí você deixa na mão dele. E para você que não tem Jesus, clame a Deus que abra os seus olhos para que você veja. Se você está ouvindo essa mensagem e ainda não crê em Jesus, é porque Deus, assim, se você ainda não crê em Jesus, pense que Deus ele arranjou uma situação para que você fosse exposto a essa mensagem. Isso não acontece por acaso. Pelo bem da sua vida e alma, peça a Deus que te faça enxergar. Arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus, porque Ele ama salvar pecadores. Ele ama salvar pecadores. Então, antes da gente encerrar, eu vou pedir pra gente... Eu vou ler mais uma vez os versículos 10, 11 e 12, é uma prática que eu tenho. Após ter exposto o texto, ler de novo, porque as coisas ficam um pouco mais claras. Gálatas 1:10. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Vamos orar para encerrar esse momento de palavra.